Olá pessoal, vamos começar agora mais uma apresentação do projeto de vídeos do Pinefa. E nesse vídeo nós vamos abordar as atividades da vigilância sorológica que foram realizadas ao longo do ano de 2020. Eu me chamo João Marcos e sou Unidade Técnica Virtual da Divisão de Febre Aftosa, atualmente lotado no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul. De acordo com o Plano de Vigilância para a Febre Aftosa publicado pelo MAPA, o sistema de vigilância para a febre aftosa é composto por 5 componentes: a vigilância em eventos de aglomeração de animais, a vigilância a partir das notificações de suspeitas, vigilância em estabelecimentos rurais, a vigilância em estabelecimentos de abate e os estudos epidemiológicos. O conjunto dessas atividades, então, forma o sistema de vigilância, que serve para levantar os dados em relação à condição da doença e embasar a tomada de decisão por parte do Serviço Veterinário Oficial. O componente vigilância sorológica tem o objetivo de apoiar a certificação de ausência de transmissão do vírus em zonas livres com vacinação ou em zonas que pleiteiam o status de zona livre sem vacinação. Os primeiros estudos de 2020, realizados entre os meses de maio e agosto, fizeram parte dos pleitos à OIE das novas zonas livres sem vacinação. Foram planejados com a colaboração do Panaftosa e delineados de forma a detectar, a partir de uma amostragem, a ocorrência da transmissão do vírus da febre aftosa caso ele estivesse presente na população dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, além dos estados e municípios que compõem o Bloco 1. Ao todo foram amostradas 995 propriedades, totalizando 23.998 bovinos. O estudo foi delineado de forma a detectar a ocorrência da transmissão do vírus da febre aftosa, levando em consideração a imperfeição dos métodos de diagnóstico laboratoriais utilizados, ou seja, a probabilidade existente de falsos positivos. Para isso, então, foi considerada também a necessidade de uma sorologia pareada, ou seja, aquelas propriedades que viessem a ter pelo menos um animal positivo nos ensaios laboratoriais deveriam ser novamente coletadas, os animais sorteados, para uma nova bateria de testes laboratoriais, sendo que durante essa segunda colheita também seria realizada a inspeção clínica dos animais amostrados. Uma vez definida a área epidemiológica, foi realizada uma amostragem baseada em risco, assumindo uma maior probabilidade da presença da infecção em determinadas áreas. Para isso, foi feita a identificação de zonas de menor e maior risco por uma transmissão relativamente recente que não tivesse sido detectada pela vigilância de rotina. Nessa identificação, os municípios foram agregados em função das suas similaridades com respeito à presença dos indicadores de risco para a febre aftosa, como as variáveis relacionadas à distribuição da população animal e sua movimentação, assim como as informações relacionadas à cobertura de vacinação. Na sequência, foi realizada a estratificação da amostra pela estrutura da população, nesse caso, o tamanho das propriedades em relação ao número de animais, seguida do sorteio e seleção das propriedades a serem amostradas com base no cálculo amostral feito anteriormente, e, por fim, a estimação do número de animais a serem amostrados em cada propriedade. Então, após o sorteio das propriedades e o número de animais a serem coletados em cada uma delas, as equipes foram a campo, as amostras coletadas e os ensaios realizados nos laboratórios. No total do Bloco 1, foram 330 propriedades, totalizando 9.926 amostras. Dessas amostras, 99,98% foram negativas. Apenas duas amostras de duas propriedades diferentes foram positivas na primeira sorologia.
Os 62 animais dessas duas propriedades que haviam sido positivas na primeira colheita foram novamente amostrados, amostras coletadas e enviadas ao laboratório novamente. Dessas amostras, nenhuma resultou positiva na segunda sorologia. Nesse mapa estão distribuídas cada uma das 330 propriedades, os triângulos nas cores roxas, nas respectivas áreas de maior risco detectadas durante o delineamento. No estudo desenvolvido no estado do Paraná, foram coletadas 8.759 amostras das 330 propriedades sorteadas. Dessas, 99,68% resultaram negativo na primeira sorologia, e apenas 28 amostras foram positivas de 25 propriedades diferentes. Conforme previsto no delineamento, então, dessas 25 propriedades que tiveram pelo menos um animal positivo, foi feita uma nova sorologia, na qual foi possível recuperar 99,37% dos animais. Dessas, apenas 6 amostras restaram positivas, e das 25 propriedades que haviam sido detectado pelo menos um animal positivo na primeira colheita, somente 5 propriedades ainda tiveram animais positivos na segunda, sendo que em nenhuma delas houve um incremento significativo do número de animais positivos na propriedade, o que seria esperado no caso de uma transmissão viral ocorrendo naquela propriedade. Neste mapa podemos ver as propriedades representadas por triângulos, sendo os triângulos amarelos aqueles em que pelo menos um animal foi positivo na segunda sorologia, e a área rosa representa a área de maior risco definida durante o delineamento. Ao final do estudo, foi possível observar que houve no máximo 2 animais reativos na mesma propriedade e uma média de 1,12 animais positivos nas propriedades positivas na primeira colheita. Já na segunda colheita, o máximo foi de 2 animais reativos em uma mesma propriedade e uma média de 1,2 animais positivos em cada propriedade, que veio a ter resultado positivo. Por fim, no estudo desenvolvido no Rio Grande do Sul, foram coletadas 14.072 amostras das 335 propriedades sorteadas. Dessas, 99,39% foram negativas na primeira sorologia, e ao final da primeira sorologia, 62 propriedades tiveram pelo menos um animal positivo. Conforme planejado, houve o retorno nessas 62 propriedades que houve pelo menos um animal positivo, para realizar a segunda coleta e a inspeção clínica dos animais. Conseguiu-se, então, um percentual de recuperação de 98,69% dos animais que haviam sido coletados na primeira sorologia. Desses, 21 amostras foram positivas nos ensaios laboratoriais de 19 propriedades diferentes. Ou seja, 19 propriedades ainda tinham pelo menos um animal positivo nos ensaios laboratoriais. Mas, assim como no Paraná, não houve em nenhuma delas um incremento significativo do número de animais positivos da primeira para a segunda colheita. Mais uma vez, no mapa, as propriedades estão representadas pelos triângulos, sendo os triângulos amarelos as propriedades em que houve pelo menos um animal positivo na segunda colheita. A área rosa representa as áreas de maior risco. Na primeira colheita, foram encontrados no máximo 4 animais reativos em uma mesma propriedade, e uma média de 1,39 animais positivos nas propriedades consideradas positivas. Já na segunda colheita, o máximo de animais positivos em uma mesma propriedade foi de 2, e a média de 1,10. Na conclusão do estudo, então, foi possível observar que não houve incremento no número de animais positivos da primeira para a segunda sorologia em nenhum dos estados estudados, em nenhuma das regiões estudadas. Também foi possível observar que não houve constatação de nenhuma lesão característica durante a inspeção clínica dos animais amostrados,
E, por fim, foi realizada uma análise de agrupamentos espaciais para verificar se das propriedades que ainda restaram positivas, mesmo após a segunda sorologia, havia algum padrão de aglomeração entre elas espacial, o que seria esperado no caso de uma transmissão viral. Com a exclusão de todas essas possibilidades, foi possível então constatar e descartar a transmissão do vírus em toda a população estudada. Nos meses de outubro e novembro de 2020 foi realizado o estudo para manutenção da zona livre com vacinação e para isso foi escolhida a zona de proteção de Pacaraima. Foram amostradas 10 propriedades rurais, totalizando 144 bovinos de 6 a 24 meses. Dos 144 animais coletados, 99,30% das amostras foram negativas, apenas uma amostra positiva de uma propriedade com 24 animais. Numa segunda sorologia, esses 24 animais foram amostrados novamente e nenhum deles deu positivo e, portanto, nenhuma propriedade permaneceu positiva na segunda sorologia. Assim como no estudo apresentado anteriormente, a partir desses resultados, foi possível então descartar a transmissão viral nas propriedades estudadas que compõem a zona de proteção de Pacaraima. Finalizando então os resultados do componente vigilância sorológica do plano de vigilância contra a febre aftosa, trazemos aqui então os resultados laboratoriais do Instituto Biológico, que é o laboratório credenciado para realizar ensaios de trânsito, que no ano de 2020, dos 4.611 ensaios para ELISA 3ABC, foram encontrados 190 resultados positivos. E dos confirmatórios de EITB, feitos em EITB, dos 193 ensaios realizados, foram encontrados 4 resultados positivos. É importante deixar claro que nesses 4 casos, para essas 4 propriedades em que houve um resultado positivo para EITB, foi realizada uma investigação conforme o manual do PINEFA prevê e todos os casos foram descartados. Antes de finalizar a apresentação, é muito importante a gente frisar que todos esses números que foram apresentados não existiriam se não fosse o trabalho das equipes na ponta, das equipes gestoras nos estados também. Graças aos esforços e ao profissionalismo com que dedicam a realizar as atividades, a gente pode, hoje, fazer uma apresentação dessa, concluindo de uma maneira tão bem sucedida o componente de vigilância sorológica do nosso plano de vigilância contra a febre aftosa no Brasil. Deixar aqui o nosso agradecimento em nome da DIFA a todos os que atuam nessas atividades. Obrigado.